2 Coríntios 9, a partir do versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos ao Senhor o privilégio, meu Deus, de estarmos aqui juntos com os irmãos, como igreja do Senhor, podendo, meu Deus, livremente aprendermos da Tua palavra. E nesse momento, ó Senhor, te pedimos, também em nome de Jesus, que o Senhor desbloqueie áreas das nossas mentes que estejam, Senhor, de repente fechadas para o Teu acesso, para a Tua ação em nossas vidas. Que nós nessa manhã, meu Pai, possamos receber de Ti o poder da graça do Senhor e nos ajuda a sermos, Senhor, pessoas graciosas, generosas, ricas para com o Senhor. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. No universo, ou no mundo físico, os físicos, escreveram, creem que tudo tem uma casualidade, tudo tem uma causa. Se choveu, é porque houve alguma causa que causou a chuva. Se houve um terremoto, houve alguma causa que causou o terremoto. Esse princípio é chamado o princípio da casualidade. No mundo espiritual, parece-me que esse princípio ele segue. Muitas das coisas que acontecem, se não todas as coisas, têm uma causa. Nós podemos ter inúmeros exemplos da Bíblia sobre isso. Por exemplo, Romanos 5 e versículo 12 é um belo exemplo do princípio da casualidade. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A causa de cada ser humano ser um pecador, a causa é o pecado que entrou por meio de Adão, assim a Bíblia apresenta. O apóstolo Paulo usa pelo menos 2 vezes esse princípio na vida espiritual da causalidade. Gálatas 6, 7, ele disse: homem, sabe de uma coisa, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ele vai ceifar. E aqui, no versículo 6 do capítulo 9 de 2 Coríntios, nós temos mais uma vez esse princípio que o apóstolo Paulo
se apropria dele para falar sobre finanças, consagração de finanças, oferta. Ele diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Segundo o apóstolo Paulo, por esse princípio, a sua colheita, a minha colheita, ela é proporcional à quantidade de sementes que semeamos. Ou a minha colheita é proporcional à minha oferta. Você consegue refletir no peso dessa declaração? A minha oferta, ela é uma semente. Ou as minhas ofertas, a minha consagração de finanças ao Senhor, ela é uma semente com uma quantidade que pode ser pouca ou muito. E Paulo diz que essa plantação, essa semeadura, quanto mais o indivíduo semeia, é um princípio da agricultura, mais o indivíduo vai colher. Eu não sei se eu já lhes contei essa história que meu pai contava, que ninguém conseguiria plantar, acredito que hoje, no mundo agrícola e industrial, é bem provável que já, mas ninguém conseguia plantar uma espiga de milho 3 vezes. Por causa do poder de multiplicação da semente. Ele dizia: filho, se você pegar e plantar todos os grãos dessa espiga de milho e colher 100% do que ela produzir, e plantar a segunda vez e colher a primeira vez, depois plantar uma segunda vez, 100% que aquela espiga produziu, fala bastante para nós no capítulo 8, e hoje vamos olhar o capítulo 9. Naturalmente que, parece-me que até a ideia que o apóstolo Paulo explora, entre capítulo 8 e capítulo 9, segue esse fluxo. Capítulo 8 é como se ele estivesse nos ensinando a semear. Capítulo 9 é o momento de nós aprendermos a colher aquilo que nós estamos ou que semeamos. O resumo do capítulo 9, irmãos, eu não li os versículos de 1 a 5, mas são mais ou menos, ou segue mais ou menos esse fluxo. Primeiro, do versículo 1 ao 5, o apóstolo Paulo faz explicações para a igreja de Corinto, o porquê dele estar enviando aqueles 3 irmãos. Um deles nós sabemos que é Tito, e outros 2 nós não sabemos quem são. No versículo 3 ele diz: contudo, enviei os irmãos. Então o apóstolo Paulo envia 3 irmãos, entre eles Tito é um deles, para que fossem primeiro do que Paulo na igreja de Corinto, para que pudessem preparar aqueles irmãos, lembrar aqueles irmãos de que eles tinham se comprometido desde o ano anterior a fazer essa oferta para os necessitados de Jerusalém e da Judéia. Paulo diz que esses irmãos se propuseram desde o princípio a participarem dessa oferta. Isso fez com que Paulo criasse uma expectativa muito grande da quantidade, daquilo que eles iriam oferecer àqueles irmãos. E Paulo havia feito uma propaganda na Macedônia, ou para as igrejas da Macedônia, da oferta das igrejas da Acaia, de onde fica a igreja de Corinto. E Paulo diz assim: esses irmãos vão na frente para que vocês não se esqueçam, e quando eu chegar, e se vocês não estiverem preparados, eu vou passar vergonha, para não dizer vocês. Então, os irmãos vão na frente para preparar, para que vocês possam organizar tudo, para que quando eu chegar, a coleta esteja pronta. O versículo 6 ao versículo 11, Paulo desenvolve ainda dentro dessa ideia, mais uma subideia. Dentro da lei da semeadura,
o agir de Deus na vida dos semeadores. Como que Deus trabalha, como que Deus age na vida de pessoas que creem nesse princípio de semear para colher. E quanto mais semear, mais vão colher. E os versículos de 12 a 15, o apóstolo aponta para esses irmãos os resultados dessa oferta, os resultados dessa coleta, os resultados dessa consagração de finanças, o que ocasiona na vida de quem recebe. Em outras palavras, o efeito que isso causa no reino de Deus, para Deus e para as pessoas que estão sendo beneficiadas. Portanto, irmãos, nos próximos minutos nós iremos pensar sobre a profundidade, a seriedade que é consagração de finanças. Ontem à tarde, ontem à noite, eu fiz uma oração pedindo a Deus que me ajudasse a explicar para a igreja e que vocês, como igreja de Cristo, pudessem entender aquilo que eu entendi. Acredite, meus irmãos, eu tenho 22 anos de vida cristã. 17 anos e meses servindo no ministério pastoral. E nunca tinha percebido o quão sério é consagração de finanças na vida de uma pessoa e na vida de uma igreja. Quanto esses versículos me mostram, 2 Coríntios 8 e 9, o quão sério é esse assunto. E a primeira ideia que nós temos sobre a profundidade de consagração de finanças a Deus é que a consagração de finanças de uma pessoa, meus irmãos, ela expressa a generosidade ou avareza de cada um de nós. Observe o versículo 5 do capítulo 9. O que Paulo diz àqueles irmãos? Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta, agora observe, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. As nossas ofertas, a minha oferta, a sua oferta, ela é uma expressão de generosidade ou de avareza. Meus irmãos, pensem sobre o que eu vou falar agora como exemplo. A última oferta que nós fizemos, oferta no sentido, oferta, somente oferta, Pastor Marcos e eu passamos mais ou menos um mês anunciando essa oferta. Um mês. E a oferta foi colhida. À noite eu perguntei aos irmãos tesoureiros: irmãos, quanto deu? Eles me disseram R$1.025. Esse valor, irmãos, expressa quem nós somos. Se somos generosos ou se somos avarentos. E cada um tire a sua conclusão de quanto você se envolveu nessa oferta. Mas a nossa consagração de finanças, irmãos, o apóstolo diz exatamente isso. É uma expressão de generosidade ou de avareza. Irmãos,
A consagração de finanças, ela é um termômetro da saúde da igreja. Vamos voltar ao capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. O apóstolo está dizendo, irmãos, que os irmãos em Cristo da Macedônia, do período do apóstolo Paulo, eles haviam se doado por essa oferta, eles haviam ofertado com abundância de alegria, eles haviam ofertado acima das suas posses, eles insistiram para ofertar, porque a graça de Deus estava agindo na vida deles. Deixa eu tentar explicar mais ou menos como eu vejo a graça de Deus agindo na vida de uma igreja ou de uma pessoa. Eu não sei se já foi resolvido, mas semana passada, Cruzeiro do Sul estava com um problema sério de energia elétrica. Houve algum problema, se não me engano, na própria cidade, e que ficou, ou está ainda, com problema de racionamento. Se tem luz num determinado lugar, em outro não tem. Mas o ponto, irmãos, que se num ponto não tem energia elétrica, é porque está havendo alguma coisa que está interrompendo a transmissão da energia de chegar a um ponto B ou A. Porque imagine se Cruzeiro do Sul estivesse ligado a uma rede elétrica, por exemplo, de Itaipu, ou de uma grande hidrelétrica do Brasil, que está produzindo energia. Só que houve algum problema nos cabos que levam a energia até Cruzeiro do Sul, que interrompeu a chegada de energia em Cruzeiro do Sul, portanto não chega. Mas existe uma fonte de energia que não está chegando no ponto específico, porque está havendo uma quebra. Os irmãos da Macedônia tinham uma hidrelétrica ligada neles, fornecendo energia, ou seja, poder. A graça de Deus estava agindo, chegando neles, e isso fazia com que eles tivessem esse sentimento. Mesmo pessoas extremamente pobres, vendendo o almoço para comprar a janta, eles ofertaram da maneira que diz os versículos de 2 a 4. Capítulo 9, versículo 8, observe como a nossa oferta expressa a nossa avareza ou a nossa generosidade, dependendo do poder que esteja chegando em nós. Versículo 8 diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. O poder de Deus chegando na vida de quem se dispõe a contribuir e a consagrar finanças. O contrário disso, quem não faz isso, é porque a graça, o poder de Deus não está chegando. Versículo 10, versículo 11 do capítulo 9. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Portanto, meus irmãos, ela é um termômetro. A minha generosidade, ou seja, a minha consagração de finanças, ela é um termômetro da minha saúde espiritual. Ela é um termômetro da sua saúde espiritual. E se você não consegue, irmãos, obedecer a Deus nisso, entenda, você está muito doente, porque a graça, o poder que emana da graça, não está chegando no seu coração.
O que o apóstolo Paulo, irmãos, nos diz nesses capítulos 8 e 9 sobre essa expressão de generosidade ou de avareza é o que Jesus nos disse em Mateus 6 e 24. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou a Deus, ou às riquezas. Ou um, ou outro. Meus irmãos, eu já ouvi algumas táticas que irmãos em Cristo usam para que possa influenciar, que possa motivar a igreja de Cristo a contribuir. Uma delas a gente brinca sempre aqui com os meninos do louvor, para que os irmãos fiquem de pé, para ficar mais fácil de meter a mão no bolso. Meus irmãos, eu nunca usarei nenhuma tática humana. Eu nunca usarei nenhuma marketing humano para influenciar você a ofertar. Sabe por que eu nunca farei isso pela graça de Deus? Porque eu creio, irmãos, que é Deus que fala ao coração. Eu creio que é Deus que fala ao meu coração, é o coração de quem teme a Deus para agir nessa área, não sou eu. O que eu posso fazer é mostrar para você, é ensinar a você, é mostrar o que a Bíblia diz, mas tática humana não. E cabe a você obedecer ou não. Inclusive para mim, irmãos, nem precisaria de música de oferta. No sentido específico, para fazer a gente um robozinho, porque se não tiver musiquinha, eu não oferto. Eu estou dizendo que é errado fazer isso. Você imagina esses irmãos da Macedônia. Ah, apóstolo Paulo, canta uma musiquinha para nós ofertar. Canta uma musiquinha para nós ofertar. Paulo diz, eles pediram, dizendo, por favor, deixe a gente participar. Porque a graça de Deus estava agindo nas igrejas da Macedônia. A segunda meditação, irmãos, sobre a profundidade de consagração de finanças a Deus, refere-se ao versículo 6, que é a lei da semeadura e da colheita. Quando o apóstolo Paulo fala no versículo 6, eu não sei na sua Bíblia, na minha Bíblia, há um subtítulo no capítulo entre o versículo 5 e o versículo 6. E quando a gente está lendo, a gente é tendencioso a desvincular o assunto do versículo 5 ao do versículo 6. Mas o fluxo do argumento do apóstolo segue. E ele acabou de dizer que a oferta dos irmãos de Corinto era uma expressão de generosidade ou de avareza. Ora, se eles dessem conforme as suas posses, e o que eles dessem fosse realmente proporcional ao que Deus estava abençoando, era uma expressão de generosidade. Caso contrário, de avareza. Aí ele diz, nunca esqueçam disso. Quem é avarento, colhe pouco. Quem é generoso, colhe muito. Ele diz, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui se apropria possivelmente de um provérbio da sua época, talvez extraído de lições de provérbios, ou talvez um provérbio agrícola, pelo fato de Israel ser um país agrícola. Aquilo que eu falei sobre, o que meu pai mostrava para mim sobre uma espiga de milho, o poder de multiplicação da semente. O ponto que nós temos que pensar aqui é o seguinte, nessa ilustração do apóstolo Paulo, nessa figura de linguagem que o apóstolo Paulo usa da lavoura, da agricultura. Vamos tentar entender aqui o seguinte. Cadê os tesouros? Ele tem alguém? Tá na sala, né? Para depois eles me darem. É brincadeira, gente. Aqui eu tenho o que Paulo chama de... Como é que Paulo chama, gente? No texto, como é que Paulo chama isso aqui? Semente. Isso aqui que o apóstolo Paulo chama de semente.
Se eu semeio bastante, eu vou colher bastante. Se eu semeio pouco, eu vou colher pouco. O ponto é, isso aqui é a semente. O que você e eu recebemos é o fruto dessa semente. Uma vez o pastor Marcos me disse que ele leu que muita gente, ou seja, um dos maiores problemas da África, ou de boa parte dos países da África, de muitos países da África, sofrendo de fome. O senhor conversou com o missionário, foi isso? É que eles não, por tanta escassez, eles comem a semente. Então o que Paulo está dizendo? Semente. Campo. Aonde eu semeio. No nosso caso, o campo é a igreja que você serve, que você congrega, que Deus lhe trouxe para servir aqui. Amém? Aqui é o campo. Na mente do apóstolo Paulo, o campo é o reino de Deus. E aí, meus irmãos, precisamos fazer pelo menos 2 perguntas. Como é grave essa lei da semeadura? Primeira pergunta: por que você quase nunca semeia? Pare para pensar. O campo é o reino de Deus. Ou por que você semeia tão pouco? Eu vou voltar ao exemplo do meu pai, que ainda hoje é agricultor. Meu pai mora na várzea. Ou seja, várzea é um terreno que alaga quando o rio enche. Falar em rio enche, eu lembro que meu pai mandava eu ir olhar o rio quando estivesse enchendo. Aí eu ia olhar e chegava e dizia: pai, o rio encheu. Ele dizia: não é encheu, é encheu. Eu não entendia a diferença, mas o rio encheu. E chegava uma época do ano, digamos setembro. Ele dizia: filho, eu vou plantar, por exemplo, esse arroz no roçado, mas eu vou plantar pouco. Porque se o rio vier a alagar, eu não tenho grande prejuízo. Mas quando ele plantava maio, depois da enchente do rio, ele plantava na quantidade, na potencialidade máxima que ele tinha condições com a família, com um ou outro pessoa que trabalhava com a gente, de colher. Portanto, meus irmãos, é grave. Porque pelo menos 2 coisas, ou 3 coisas, se eu não semeio ou semeio pouco, está apontando para mim. Primeiro, falta de fé. Falta de confiança que Deus vai honrar o que Ele está dizendo que vai fazer. Se eu não consagro, é porque eu não ainda estou submisso a Cristo, eu ainda não dependo de Cristo nessa área da minha vida. Eu não confio no que Deus diz que vai fazer. Você concorda comigo? Segunda coisa, meus irmãos. Isso para mim é muito mais profundo ainda. Eu não amo o reino de Deus. Você diz: pastor, mas eu não sou rico. Jesus fala que ninguém serve a 2 senhores ao mesmo tempo. Jesus não está falando para quem é rico ou para quem é pobre. Ele está falando para quem é avarento. Ele está falando para quem é desordenado, desorganizado. Ele está falando para quem não coloca a mente no reino de Deus. Porque, meus irmãos, nessa vida, nada se faz, ou quase nada, sem dinheiro. E foi o próprio Deus que estabeleceu isso assim. Pastor Marcos, me permita usar mais um chavão do que o senhor sempre usa. Até Jesus precisou de dinheiro. Então é muito grave, meus irmãos. Agora observe que o versículo 7, ele vai explicar um pouquinho a lei da semeadura. O que é semear pouco, o que é semear muito e tal. Olha só, ele diz assim:
cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, quando eu leio o versículo 7, eu tenho a ideia que Paulo está dizendo o seguinte: parece ser uma área que Deus não trabalha no seu coração e no meu, depende de mim. Porque Deus diz o seguinte, aí Paulo diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Você concorda comigo? É como se dependesse somente de mim. Mas o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 8:1? Irmãos, eu quero que vocês saibam a graça de Deus que está agindo nas igrejas da Macedônia. Ora, se a graça de Deus está agindo em mim, está agindo em você, faz com que o meu coração possa propor a contribuição. Portanto, se eu não contribuo ou se eu não proponho, é porque, irmãos, Deus não está trabalhando em mim. A graça de Deus não está fluindo em mim. Irmãos, acredite. Quantas vezes, nesses meus 22 anos de vida cristã, a igreja levantou ofertas e eu fui ensinado a 2 Coríntios 8:7, proponha no seu coração e creia no que Deus vai fazer. E eu propunha, e eu proponho, dobro o joelho e oro, e Deus me ajuda a dar aquilo que eu me propus a dar. E eu não estou dizendo que a quantidade que eu dou, se é pequena ou grande, Deus o sabe. O que eu estou dizendo a vocês, irmãos, que se eu tivesse mais amor pelo reino de Deus, eu me propunha a dar mais. Quanto mais eu amar o reino de Deus, mais eu vou me propor a dar mais. A parte C do versículo 7 usa uma frase interessante. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Epa! Pastor, então você está dizendo que Deus não me ama se eu não oferto? Bem, é muito semelhante essa parte C do verso a João 3,16. João 3,16 diz: porque Deus, de tal que deu o seu Filho, para todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, mas o mundo vai ser salvo? Só vai ser salvo quem? Quem crê. Aqui Paulo diz assim: porque Deus ama a quem dá com alegria. Irmãos, a mentalidade do apóstolo Paulo, creio eu, ele não está dizendo que Deus faz preferência entre os seus filhos. O que Deus está dizendo aqui por meio do apóstolo Paulo é que ele fica muito feliz quando quando ele vê os seus filhos agindo com atitudes que expressam amor pelo reino de Deus. Deixa eu lhe falar aqui um pouquinho do que eu percebo que Deus aqui está dizendo por meio do apóstolo Paulo. No último dia 10 de novembro, foi meu aniversário. E os irmãos e irmãs organizaram, não é aquele lanchezinho básico, aquela comemoração com a igreja. Não é que eu fiquei triste, mas eu fiquei triste com tantas pessoas que ano após ano, quando diz assim, amém, hora do lanche, eles partem para ali, parece que eles, parece que estão vindo da África subsaariana, que tem muito problema de fome. E eles não têm atitude ou amor, acho que a palavra é essa, eles não têm amor de chegar e dizer assim, antes ou depois da comida: pastor, parabéns, eu oro pelo senhor. E eu falei para minha esposa: o próximo ano eu acho que eu não vou querer que a igreja faça isso. Porque a gente não quer uma festa, que a gente quer sentir se vocês sentem alguma coisa pela gente. O
Porque Paulo está dizendo que Deus ama quem dá com alegria. Você imagina só. Você cria um filho que você dá tudo para ele. Todas as condições para ele estudar. Tudo que você pode e que você não pode. A gente que é pai sabe disso, né? Faz o que pode e o que não pode pelos filhos. A gente tem um tênis que está velho. Aí o filho diz, pai, eu queria um tênis. Aí pro filho a gente compra, a gente não compra. Pelo menos eu sou assim. Acho que meu pai também era assim. Acho que você também é assim como pai ou como mãe. Aí esse filho estudou, levou a sério. Passou num concurso, tipo o Jeffrey. E aí ele começa a receber um salário bom, né, Jeffrey? E aí, no primeiro salário dele, ele lembra do pai dele. Enquanto o pai dele ralou, e eu sei que o senhor ralou. Enquanto a mãe dele ralou, e ele não lembra desse pai e dessa mãe. Chega o aniversário dele e ele não lembra. Qual é o sentimento desse pai e dessa mãe? Ele vai deixar de amá-lo? Não. Vai ficar triste? Agora imagina se esse filho, primeiro salário dele, ele chega para o pai, eu me emociono, e para a mãe, pai, mãe, está aqui. Uma coisa para o senhor, olha, está aqui uma Ferrari para o senhor. Eu profetizo. Está aqui pai, está aqui mãe, algo que a senhora sempre sonhou, está aqui eu estou lhe dando. Aí qual é o coração? Como é que vai ficar o coração do pai e da mãe? É o que Paulo está dizendo, porque Deus ama a quem faz isso com liberalidade, voluntário, sem haver pressão. Por isso que eu nunca usarei de marketing humano para a igreja de Cristo, porque Deus ama a quem dá com alegria. Para quem ama o seu reino a ponto de se sacrificar. Agora imagine esse filho, primeiro salário dele. Ele compra um presentezão para a namorada que mal acabou de conhecer, está dizendo que ama. E o pai e a mãe olha. É o que você faz com Deus. Você não presenteia a obra de Deus e presenteia o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir e continua destruindo a sua vida financeira. Continua destruindo a ação de Deus na sua vida, porque você não presenteia a Deus e presenteia o diabo. A lei da semeadura é isso, meu irmão, minha irmã. Quem pouco semeia, pouco vai colher. A terceira reflexão, os versículos de 8 a 11 nos mostra, irmãos, como que Deus cumpre a promessa do versículo 6. Versículo 6, Paulo está dizendo que há uma lei, que há um princípio de causa e efeito. E a partir do versículo 8 até o versículo 11, observe como Paulo usa Deus ou o nome de Deus. Observe. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. É Deus. A fim de que, ou com o propósito de, tendo sempre em tudo ampla suficiência, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá. Ora, aquele que dá a semente é Deus que dá o pão para alimento, mas é Deus também que suprirá e aumentará a vossa sementeira. Deixa eu guardar minha sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Você percebeu? Deus, Deus e Deus. Aqui nós vemos, irmãos, pelo menos 3 áreas nas quais Deus trabalha na vida de um semeador. Primeira área, que está explícita nos versos de 8 a 11, Deus promete aumentar a sementeira.
Lembra do que eu falei? O dinheiro que nós consagramos é a semente. E esses versículos têm a promessa de Deus dizendo que promete aumentar, multiplicar a sementeira. Meus irmãos, economicamente, financeiramente, eu não sou um homem rico. Mas há cerca de 21 anos e meio, eu aprendi a consagrar finanças pela fé a Deus. Eu tenho tenho algumas necessidades ainda. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês. Hoje, economicamente, eu estou bem melhor do que eu estava há 20 anos atrás. Você pode dizer o mesmo? Diga amém. Porque Deus promete multiplicar a nossa semente. É uma promessa de Deus. Observe que no versículo 8 o apóstolo diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Mais uma vez, irmãos, observe que às vezes a gente só quer olhar para dinheiro, mas quando Paulo diz aqui, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Você sabe o que é a graça aqui? Você sabe o que é? Quem estava na aula passada ou no domingo passado sabe. O que é a graça? Que Paulo se refere às pessoas aqui? O fato de poder ofertar. A fim de que, ou com o propósito, essa frase poderia ser traduzida com o propósito, tendo sempre em tudo. A versão King James, atualizada, quem tiver, dá uma olhada nesse versículo 8, que diz assim: a fim de que vocês não tenham falta de coisa alguma. Na nossa versão aparece a palavra, as duas palavras ou a frase, ampla suficiência. Em tudo, ampla suficiência. E tendo essa ampla suficiência, vocês possam ainda superabundar em toda boa obra. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que a oferta que nós damos, observe, o apóstolo Paulo chama de boa obra, graça, versículo 10, a parte final, e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos. Frutos, nós passamos 3 semanas falando sobre frutos, ou vida frutífera. Aqui nós temos vida financeira como sinônimo também de frutos. Ou seja, a primeira área que Deus trabalha quando alguém semeia é Deus está prometendo. Observe, há uma promessa de Deus aqui dizendo que Ele vai aumentar a sua, a minha, a sementeira das pessoas que consagram finanças. Há uma segunda área, meus irmãos. Deus promete nos abençoar em tudo. Além de vida financeira, Deus promete nos abençoar em tudo. Nesses versículos aqui, observe a palavra ou a frase em tudo. Enriquecendo-vos em tudo, versículo 11. Isso aponta, irmãos, para uma vida cristã estável, uma vida cristã digna de uma vida cristã. Quando a palavra de Deus diz abençoa em tudo, está falando de família, está falando de vida profissional, está falando de relacionamentos. Deus promete nos abençoar em tudo. E não entenda que quando Deus está abençoando em tudo, que não virão problemas. Eu poderia dar inúmeros exemplos. Quem
Quem Deus escolheu para ser o rei de Israel? Quem Deus escolheu? Um homem chamado Davi. Mas ele teve problemas? Como teve? Mas ele venceu? Porque Deus estava com ele. Então, Deus promete nos abençoar em tudo. Vida familiar. Em tudo. E há também uma terceira área que Deus trabalha, irmãos, que é uma vida espiritual plena. Nós observamos nos versículos 8, 9, 10 e 11 esse conceito. Por exemplo, versículo 11: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Então Deus quer enriquecer o cristão numa vida plena, completa em tudo, para que ele possa ser cada vez mais generoso. Quando eu olho, irmãos, aqui esses versículos 8, 9, 10 e 11, é como se eu estivesse olhando para a vida de Jó. Que Deus o abençoava, que o cercava, e Satanás fica até com inveja. Diz, ele só obedece porque tu protege ele, tu guarda ele. E a aprovação veio na vida de Jó. Mas Jó foi vitorioso, amém? Deus restituiu a Jó, porque Deus era com Jó. Uma vida cristã plena, uma vida enriquecida. Por isso que eu lhes digo, irmãos, que é muito sério essa questão, irmãos, financeira. Se nós somos uma igreja, irmãos, com muita dificuldade nessa área, isso aponta que nós estamos deficientes, nós estamos doentes espiritualmente. O quarto e último princípio é o resultado da consagração de finanças no reino de Deus. Os versículos de 12 a 15 mostram isso. Por causa do nosso tempo, eu vou apenas citar. Observe. Primeiro, irmãos, versículo 12. Quando nós consagramos finanças ao Senhor, em primeiro lugar, vai suprir a necessidade de quem serve a Deus. Ou seja, supre as necessidades da obra de Deus. Irmãos, esse ano que passou, por 2 a 3 vezes, o carro da Eletroac chegou para cortar a luz. E os tesoureiros tendo que se virar, inclusive tirando os seus próprios recursos, adiantando consagração de finanças, para poder honrar compromisso. E teve uma das vezes que eu falei assim, por mim não resolveria, deixa assim, para que a igreja sinta. Às vezes quando eu não venho para cá para a igreja, eu tenho que resolver alguma coisa com a Ariane, aí eu pego o telefone fixo lá de casa e ligo. É muito raro eu ligar e a Ariane atender. Não é porque ela não esteja aqui, é porque diz assim, esse telefone está impossibilitado de receber esse tipo de chamada. Cortado. As pessoas que dependem da obra de Deus, ou que dependem financeiramente daqui, tendo que receber, às vezes, boa parte do ano, tendo que receber o seu salário fracionado e chegar a receber até, às vezes, dia 20, 15, 17 do mês seguinte. Porque não há consagração de finanças. Tem um exemplo desse no Antigo Testamento, no livro de Neemias. Os levitas eram pessoas para serem consagradas à obra de Deus. Chegou um determinado momento que eles pegaram a enxada, o teçado e foram para o campo. E Neemias puxou os cabelos, dizendo, eles estão fazendo isso porque vocês não estão obedecendo a Deus com os dízimos e com as ofertas. Portanto, quando se consagra finanças no reino de Deus, meus irmãos, pessoas que dependem da obra de Deus, que vivem da obra de Deus, terão suprimento. Segundo,
Nós iremos dar motivos para as pessoas, para irmãos em Cristo, terem motivos de agradecimento a Deus. Observe que no versículo 12 diz assim: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Agora vamos tentar imaginar o seguinte. O pastor Marcos, a igreja dá condições a ele e ele compra um carro novo. Outra profecia. Quando ele comprar esse carro novo, um exemplo, eu tenho certeza que ele vai fazer uma oração agradecendo a Deus o carro. Não agradecimento, ele vai agradecer a quem que deu o carro a ele? A quem? A Deus. Agora, olha o fantástico disso. Olha o que é incrível disso. Ele está agradecendo a Deus, mas Deus usou quem? Você e eu. Eu agradeço a Deus, mas Ele usou você, meu irmão. Você quer ser usado por Deus, amém? Deus usa as nossas finanças para abençoar a vida de outras pessoas que dependem dela. Deus sendo agradecido por pessoas que precisam e pessoas que foram usadas por Deus para cumprir a vontade de Deus. Terceiro, Deus é glorificado pela obediência das pessoas que fazem isso. Versículo 13, Paulo diz: visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e a liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Deus é glorificado. E quarta e última, é uma forma de manifestar que eu sou discípulo de Cristo, que você também. Qual é a prova dada em João, que Jesus deu, a prova dos 9, para alguém ser discípulo de Cristo? Qual é a prova? Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor de uns para com os outros. Mas pastor, o que tem a ver isso com consagração de finanças? Olha o versículo 14. Enquanto oram eles a vosso favor. E se você consegue entender, Paulo está dizendo que quando a gente consagra finanças, pessoas que recebem vão orar pela gente. Obrigado, Deus, por ter usado o irmão, a irmã, a igreja. Obrigado. Continuando. Com grande afeto. Vai criar afeto entre irmãos. Agora, irmãos, eu acho incrível que é bem provável que 99,9% dos irmãos de Corinto não conheciam os irmãos da Judeia. Nunca talvez tenham se conhecido, a não ser no céu. E nós ensinamos aqui que amor tem duas definições. Amor é decisão e amor é atitude. E aqui temos atitude de amor. Enquanto eles oram em favor de vocês, com muito ou com grande afeto. Irmãos, como o apóstolo Paulo concluiu esse tema de oferta? Observe como ele abre o assunto. 2 Coríntios 8, 1. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, Paulo abre dizendo que tudo isso só é possível por causa de quem? Da graça de Deus. Agora, como é que ele conclui? Versículo 14, parte C, diz assim: em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, o exemplo dos macedônios, eles só se doaram para consagrar finanças porque a graça de Deus estava agindo neles. O exemplo dos coríntios, eles só se comprometeram finanças porque a superabundante graça de Deus estava agindo neles. E versículo 15, Paulo diz assim: irmãos, graças a Deus,
que a sua graça veio até nós. Graças a Deus por Jesus Cristo, que é rico, se fez pobre por amor de vós e se entregou por cada um de nós, que nos dá a capacidade de obedecer a Deus e consagrar finanças a Deus. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus por Jesus Cristo.